aulas. Depois, e agora como é que nos vamos organizar? Como é que, portanto, e cada um, portanto, tu traz o colchão, e agora, quais são as nossas reivindicações? Eu, para mim, portanto, a questão da sexualidade é uma questão fundamental, para mim é isso, para mim, portanto, todas aquelas singularidades, não é? Mas há uma, o primeiro instinto era fazer um partido, para lutar contra esses partidos, porque nós representamos esta malta toda. Quando nós passamos a dizer que representamos esta malta toda, deixamos de representar esta contradição. Portanto, esta contradição na multidão é quem é a vanguarda e depois como é que eu me organizo nesta multidão. Como é que o Negri e essa malta, portanto, teorizou sobre o facto de como é que a gente se organiza. Muito bem. Sousa Dias, não é? Estavas inscrito. Não, eu não tenho nenhuma pergunta e muito menos nenhuma objeção a fazer, pelo contrário, tenho uma felicitação, porque foi para mim uma noite muito agradável, porquanto até o ponto onde vai eu conhecia a Dona Ana. Acho que enfim, a conferência, enfim, a conversa do Soeiro foi excelente. Foi um excelente resumo do pensamento negro. E eu subscrevo integralmente, porque são as objeções que ele suscitou a propósito dos conceitos nucleares do Negri, sinceramente o conceito de multidão e a inoperacionalidade prática desse conceito. Digamos que, aliás, eu subscrevo também aquilo que foi aqui dito, não sei onde, o Pedro e por este senhor, quer dizer, no fundo há uma grande sintonia, de certo modo, uma ressonância entre as intervenções aqui operadas, porque de facto acho que foi uma excelente exposição, quer na vertente propriamente, enfim, pedagógica, de enunciativa, relativamente às propostas do Negri, quer na vertente crítica. Eu subscrevi em absoluto e, portanto, felicito o Soeiro, e era só isso que eu queria dizer. Foi uma grande noite. Já tinha sido uma grande noite uma semana atrás comigo, e foi hoje uma grande noite também, porque foi uma excelente e claríssima exposição do essencial das teses do Negri. Portanto, felicito o Soeiro por isso mesmo. É isso que eu queria dizer, nada mais. Portanto, é um bom filme. É um bom filme. Há que uma pessoa atrás primeiro e depois. Eu queria introduzir aqui uma ou duas romantizações. Desde logo a questão da mediação. E é curioso como alguma esquerda critica a ideia da falta de mediação, porque justamente a mediação política representativa é produto dos liberais norte-americanos, por altura da Revolução Norte-Americana, e com medo do povo. Porque na Grécia Antiga a democracia era justamente uma democracia sem mediação. E portanto é muito curioso como as pessoas desconhecem a origem e a genealogia da mediação das democracias representativas burguesas. E não só em termos políticos, como inclusivamente em termos sociais. Vivemos inclusivamente até na religião, com os bispos, os cardeais, só com os padres, os bispos, os cardeais, é que o crente poderá chegar ao Deus. Portanto, vivemos em toda uma ditadura da mediação que convinha desmontar e perceber a sua origem. Portanto, isto para começar pelo fim, sobre a questão da mediação. E se passava a outra problematização, que era sobre a questão do conceito de multidão, e é curioso que tenha havido alguma confusão entre subjetividade e singularidade. Porque justamente também um dos tabus, um dos mitos que persegue um certo pensamento é justamente a questão da subjetividade e da identidade. Já agora a Tagle de Foix lembrava que os movimentos de extrema-direita são muito identitários, gostam muito de subjetividades e, portanto, essa construção ou essa hipostanciação de subjetividades é muitas vezes também uma armadilha que um certo pensamento
tradicionalista de toda a história filosófica europeia, é transmitido para uma certa esquerda e que convém também uma pessoa tentar desmontar. Porque, evidentemente, e já tivemos aqui uma abordagem do Deleuze, temos aqui vários autores que justamente tentaram superar essas categorias clássicas da construção das subjetividades, que é um traço comum na filosofia. E o Tony Negri justamente tenta contornar essa questão ao falar de singularidades, evidentemente que depois coloca-se outras questões e concordo nessa medida com o conceito muito ambíguo de multidão, que é um conceito evidentemente antissociológico, sabendo nós que o Negri é filósofo e o Art é sociólogo. Há aqui uma dificuldade de perceber como é que um conceito tão genérico, tão generalizante como multidão possa ser aceito por um estudioso de sociologia. Mas, portanto, a questão continua pertinente. Saber o que é mais importante para a emancipação. Utilizar ou continuar a utilizar, segundo a tradição filosófica europeia, o conceito de subjetividade, construção de subjetividades, subjetividade emancipatória, etc, etc, ou então das tais singularidades que certa filosofia francesa também utiliza e que nós devemos ter em atenção para desmistificar esses essencialismos. Finalmente, queria referir, e uma crítica ao Negri, que é o conceito de trabalho. Acho que o marxismo, como é um produto também da economia clássica inglesa, caiu também na armadilha de associar e de associar o trabalho a toda a emancipação, sabendo nós que, e isto é o senso comum que diz, sabendo nós que o trabalho vem de tortura, não é? Tem origem da tortura, tripalium, a origem etimológica da palavra trabalho. E, portanto, o marxismo e uma certa esquerda também é, de alguma maneira, filha da economia clássica burguesa. E era bom que pudéssemos superar essa categoria central que é o trabalho e mostrar que estamos noutro tipo de paradigma, que não apenas o paradigma do trabalho como virtude, ou o trabalho como realização pessoal, e encontramos outras formas de emancipação que não passe pelo trabalho. E o Negri, ao transferir a centralidade do trabalho manual para outro tipo de trabalho, continua nessa senda. E nós temos que ultrapassar esse paradigma. E não é por acaso que, se há alguma corrente filosófica e política que tenta abrir horizontes e não ficar presa a esse conceito clerical ou esse conceito protestante ou calvinista do trabalho, é justamente o anarquismo, que tenta... Mas estamos a falar de Negri. Sim, eu sei. E que tenta não cair nesse pensamento dominante sobre o trabalho. Muito bem. Já agora, enquanto mediador, pergunto ao Zé se quer, porque temos mais uma pessoa pelo menos para... Quero dizer algumas coisas, mas acho que podemos ouvir sim. Depois...
sobre a questão do Pois, trabalho. inscrevo-me Agora nisso, sim. é o que eu tinha a pensar. Começa a ser algo escasso. O trabalho é visto alguns de uma forma clássica de entender como algo que se executa. As relações de produção têm-se alterado para uma área para serviços. Não é? As coisas hoje começam a tornar-se difícil de mobilizar o indivíduo, os indivíduos, não é? O operário é entendido como à luz da indústria, da revolução industrial, do indivíduo massificado que está ali a fazer rotinas. Hoje há uma oposição a isto. Hoje, por incrementos tecnológicos, nós temos coisas fantasmas, fábricas fantasmas. Não tem lá pessoas. Existem quantos serviços que estão ausentes do local. Nesse local já não há já não é o trabalho, já não é entendido como um posto de trabalho, como um contrato, como um contrato coletivo de trabalho, como é alguém que presta um serviço. E esta coisa veio criar grandes alterações nas relações, até de convocação das pessoas para um determinado tipo de lutas justas, daquilo que é a exploração capitalista. O capitalismo hoje criou formas e dissolveu por esta forma de estar de produção. A produção mundial, o PIB mundial de trabalho é algo que nós produzimos para aí 3 vezes aquilo que precisamos de consumir, ou 4, não sei, não tenho números. Mas é muito para além daquilo que necessitamos. E há um grande desperdício. E toda a gente está inundada desta abundância. E todos nós tornamos grandes consumidores. E todos queremos bem-estar. Há aqui qualquer coisa que é diferente daquilo que era há uns anos nas grandes revoluções, que é, há um grande mal-estar, mas há um mal-estar que é mais intelectual, não é tão material. Ou que é muito social, não sei, deixava só isto. Sim. Obrigado. Então, vou tentar comentar algumas coisas, vou dizer outras a partir do que foi trazido. Quem é o sujeito revolucionário? Uma grande questão. Então, na reflexão do Negri sobre a multidão, há um momento em que, obviamente, ele se coloca a questão, aliás, eu até vou citar, ele diz no livro, no Multidão, diz justamente, estou a citar, a fim de ser capaz de assumir um papel político constituinte, dentro daquela ideia da potência como poder constituinte, etc., e de formar sociedade, a multidão terá de ser capaz também de tomar decisões e de agir em comum. Como é uma questão, porque enfim, se tivermos em conta a teorização toda do Negri, não é muito evidente quais seriam as formas dessa ação constituinte da multidão. Mas nós sabemos que as pessoas que se inspiram das teorias do Negri, primordialmente, a ação que privilegiam são aquelas formas de organização que, estando na margem do Estado e do mercado, permitem construir formas de produção, de troca, de comunicação, de efetividade, o que seja, autónomas. Aliás, é por isso que também muitas vezes se rotula ou denomina estas correntes de correntes autonomistas, justamente por procurarem não tanto as instituições que possam, digamos, como os sindicatos, como os partidos, como outro tipo, que possam fazer essa disputa das instituições, mas mais aquelas práticas políticas que, numa esfera autónoma do Estado e do mercado, podem suscitar esta ação. Por exemplo, concretamente, em Itália, que é onde é muito influente o pensamento negro, estamos a falar essencialmente dos centros sociais, por exemplo, ou de movimentos como os Tutti Bianchi, que eram aqueles movimentos que apostavam na ação direta, etc. Eu acho que nós não precisamos... O que é que será o sujeito revolucionário, o sujeito emancipatório? Acho eu, quer dizer, que historicamente é sempre uma coligação
de grupos, de identidades e de frações de classe. Sendo que nós sabemos